Depressão na adolescência existe? É frescura? Qual a melhor maneira de tratar? Como lidar com isso? Eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho e a nossa conversa psi de hoje vai ser para falar sobre essas dúvidas e outras que talvez você possa ter. Vem comigo! No dia 28 de março deste ano, eu fiz uma live lá no Instagram a respeito desse tema e foi bem bacana. Então por isso eu resolvi fazer um vídeo aí com algumas outras coisas além da live. Se você já assistiu a live, vai ter aí alguns spoilers, podemos dizer assim, desse vídeo. Mas acredito que tem coisa nova aqui também. Então, para você também vai ser legal. E se você quer ver vídeos exclusivos, me segue lá no Instagram. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Antes de tudo, para a gente falar de depressão na adolescência, a gente tem que falar sobre um mito, que é o mito da juventude feliz, né? Existe um mito de que a juventude é o tempo da felicidade. E não é bem assim, né? Nós sabemos, se nós lembrarmos aí da nossa adolescência, desse momento aí de adolescência, de transição da infância para a idade adulta, sabemos que a adolescência é um momento de conflito. É um momento que se deixou de ser quem era, então aquela criança que é protegida pelos pais, que quase não tem responsabilidade sobre a vida, né? Que a responsabilidade sobre a própria vida nem é dela, é dos pais. Por uma pessoa que precisa ir se constituindo cada vez mais responsável, que precisa ir pouco a pouco ganhando responsabilidade sobre a própria vida, inclusive. E essa questão da vida é bastante importante porque diz do sentimento de responsabilidade sobre a própria vida. E logo mais eu vou falar novamente sobre ele. Então, neste processo de transição, né, os pais começam a passar a ser menos importantes e os grupos começam a ganhar mais importância na vida da pessoa ou do adolescente. Ele vai produzindo ali a sua identificação, ele vai construindo, né, ou se construindo por um processo de identificação com o outro, né, por meio dos grupos. Ele se identifica mais com os grupos, com os amigos, do que com os pais. É um processo de transição importante, onde pertencer a um grupo é muito relevante, é muito importante. Nesse processo de transição, né, de distanciamento dos pais, de substituição aí das figuras de identificação, é comum que os jovens eles entrem num processo de introspecção. Então eles fiquem mais nos quartos deles, né, que eles não queiram mais conversar tanto, que eles não queiram trocar todos os assuntos com os pais. E é um momento também que eles começam a pensar diferente dos pais. E isso é um momento importante. E é importante que os pais possam compreender que se trata mesmo de um processo de ruptura importante para a pessoa. Então, muitas das vezes, há uma angústia dos pais por esse distanciamento, por esse processo mesmo acontecendo da maneira natural, da melhor maneira possível que ele estiver acontecendo. Muitos dos pais se sentem extremamente angustiados porque eles sentem os seus filhos se distanciando. E muitos não querem que isso aconteça. Eles querem que os filhos sejam como eram quando eram crianças, que faziam tudo conforme eles queriam, que eles querem que eles continuem sendo os heróis dos seus filhos, coisa que vai se perdendo ao longo do tempo. Então beleza, falamos aí um pouquinho da adolescência, agora vamos falar da depressão. O que significa depressão? Se você quiser saber mais sobre depressão, tem o meu vídeo aqui sobre depressão, eu vou passar aqui o link, vai ficar depois até o final, e você acessa lá e assiste mais sobre depressão. Mas, de maneira geral, depressão diz de tudo que há uma queda, de tudo que acontece onde há uma queda. Falar, por exemplo, da Bolsa de Valores, a Grande Depressão, né, que se refere à crise de 29, onde se teve o craque da Bolsa de Valores de Nova York. Então, depressão do sistema financeiro, nesse caso, né? A gente tem também a depressão do sistema nervoso central, que é um termo clínico que a gente usa,
Então tem aí drogas que são depressoras do sistema nervoso central, como por exemplo o álcool. Então tudo que promove uma queda, né? Então que está num nível e vem para um nível abaixo. Quando a gente fala de depressão aqui psicológica, a gente está falando de uma organização psíquica que está mais abaixo do ritmo ou do que normalmente acontece, que motiva as pessoas a continuarem a vivendo, a fazer todas as coisas da vida dela. Então, voltando aí pensar o que a gente estava falando da adolescência, né, como esse momento aí de conflito. Falamos dos grupos, o quanto importante é uma pessoa fazer parte de um grupo. Então, se você pensar no jovem, quando ele não se encaixa em nenhum grupo, ele vai sofrer aí uma depressão. Ele vai perceber que ele não consegue algo que para ele é muito importante. Essa frustração vai gerar aí uma pequena depressão. Se ele não consegue um namorado ou uma namorada, também vai sofrer aí uma pequena depressão, porque ele não está correspondendo às próprias expectativas, não está correspondendo às expectativas dos outros, ou às que ele acha que os outros têm sobre ele, né? Então tudo que for aí sentido como uma dificuldade, como um processo onde ele perceba que a responsabilidade pela construção daquilo é dele e que ele tenha dificuldade, ele vai entrar num processo que é esse de deprimir e voltar, deprimir e voltar. Esse é natural, é um processo natural. E o que acontece é que a boa parte dos jovens, ou a gente pode até falar a grande maioria dos jovens, consegue fazer isso e passar por esse período da vida, que é um período de conflitos, de uma forma relativamente tranquila. E por que eu coloco tranquila entre aspas? Porque, de alguma forma, esse jovem, seja pela ajuda dos pais, porque os pais compreenderam esse processo, deram esse espaço, ajudaram ele de alguma maneira, seja porque na escola as coisas foram melhores, então ele conseguiu ali naquele ambiente, que é um ambiente que toma muito tempo dos jovens, né? É um ambiente de socialização bastante importante, ali ele conseguiu se virar, dar algum jeito e passou por esse processo, ou ele criou uma forma de lidar com essas dificuldades ou com as angústias próprias desse período da adolescência de uma determinada forma que resolveu naquele momento. Então por isso que eu coloco entre aspas o tranquilo. Mas que às vezes chega na idade adulta e ele percebe que não serve mais, mas ele também não consegue criar uma outra estratégia. E ele fica preso, né? É bem comum pessoas ficarem presas a uma estratégia que já não serve mais para a vida dela, que serviu naquela época, mas agora não serve mais. E a pessoa nem sabe que é aquilo que impede ela de viver outras coisas, de dar outros passos na vida dela, de construir uma vida adulta plena. Então, às vezes, a pessoa não teve o problema na adolescência e passa a ter na vida adulta também. Então, por isso que eu coloquei entre aspas, porque invariavelmente é um processo difícil. Alguns conseguem passar, outros não. E é sobre esses outros que a gente está falando aqui hoje, que é esses outros que não passaram, não estão com dificuldade, estão patinando e estão aí desenvolvendo alguns sintomas que a gente pode chamar de sintomas depressivos. E quais são esses sintomas? Perda de vontade de fazer as coisas, né? É o clássico. Então falar, tá deprimido, só quer ficar no quarto. Mas veja, esse é um dos sintomas, né? Todos esses sintomas que eu vou falar aqui, se a gente for pegar por um caminho mesmo de diagnóstico clínico, ele precisa ter uma persistência no tempo, né? Alguns autores falam aí de 2 meses, para a gente começar a pensar num quadro clínico que ele precisa de algum tipo de tratamento. Então tá, ficar no quarto, não ter vontade de fazer as coisas, mas veja, aqui é não ter vontade de fazer as coisas que gosta. Né? Perder o gosto pelas coisas que gosta, porque se o adolescente não está com vontade de fazer as coisas que ele não gosta, não tem nada mais próprio de um adolescente que ele não ter vontade de fazer as coisas que ele não gosta, né? Acho que todos nós, mas para o adolescente que ele está nessa fase de aí conseguir colocar os limites e dizer não e dizer que não quer, não tem nada mais próprio. Temos também aí como outros sintomas a insônia, a perda do apetite, o humor hipotímico, então a pessoa aparece de uma forma mais triste, mais para baixo, mais down. E
a perda do sentido da vida, né? Que eu acho que é o principal de todos aí para a gente conversar. A perda do sentido da vida, que é quando a pessoa não tem mais vontade de viver. E aí sim a gente está dentro do principal organizador aí, ou do principal elemento para a gente falar de uma depressão. Né? Quando a pessoa não sabe direito para onde ela quer ir, se ela quer ir, se ela não quer ir. E quando a gente está falando de adolescência, até por uma questão de fase da vida, eu colocaria um outro elemento que sempre é importante de se pensar. Se é perda do sentido da vida ou se é crise do sentido da vida. Porque se é crise, há aí uma outra configuração bastante sutil e singular e que diz respeito à própria adolescência, que é um momento de crise do sentido da vida. Então, quando a gente está falando de sentido da vida, obviamente e evidentemente entra a questão do valor da própria vida, a questão do controle sobre a própria vida e entra a questão do suicídio. Passar pela cabeça de um adolescente, acabar com a própria vida, é algo possível nessa fase também, porque é a fase, como eu estava dizendo lá atrás, é o momento da vida onde eles percebem ou se percebe que a vida é de responsabilidade de si próprio. Ou seja, a minha vida, eu é que vivo, eu sou responsável pela minha própria vida. Então eu tenho o direito e o dever sobre ela, de fazer ela continuar, de fazer ela existir, de fazer ela dar certo, digamos assim, ou de não fazer, ou de desistir, ou de não querer mais. Então é um momento próprio onde pode acontecer ideações suicidas, por exemplo. E essas ideações são ideações involuntárias, ou seja, a pessoa não fica querendo ter ideação suicida. São pensamentos que acometem ela de uma forma involuntária. Para saber mais sobre suicídio, tenho 2 vídeos meus aqui no canal e eu vou passar aqui em cima também. E quando entra essa questão do suicídio, é uma questão bastante delicada, né? Que os pais ficam aí na dúvida se o jovem está usando disso para manipular, se não, se é real, se ele tem que se preocupar ou não. De todo modo, é importante que se preocupe com isso. Porque mesmo que haja uma manipulação, é importante saber que manipulação é essa. Né? Não existe manipulação que o termo fala, ele está manipulando. Está manipulando o quê? Está chamando atenção. Está chamando atenção para o quê? Então, se não se tem a atenção para isso que a pessoa está querendo chamar a atenção, talvez esse quadro se agrave e as coisas possam piorar. Então, é sim uma situação delicada e é importante procurar um profissional, caso vocês como pais, e aí é um alerta aos pais, né, não estejam conseguindo lidar com essa situação, não estejam tranquilos com isso. E para você também, que é jovem ou que está passando por isso, é importante você também procurar ajuda de alguma maneira. Mas, nesse processo de procurar ajuda, tem uma ressalva a fazer. Porque é comum que as pessoas busquem ajuda medicamentosa e não uma ajuda de um profissional psicólogo, da área da psicologia. E por que eu acredito que seja importante procurar uma ajuda de um psicólogo? Porque tudo aquilo que está gerando aqueles sentimentos, aquelas sensações, aquelas ideações ou aqueles conflitos é de origem psíquica, não é de origem orgânica. A depressão clínica, ela tem um fator orgânico, como rebote. Sim, não tem como não ter, mas é de origem psíquica. E o que normalmente acontece é que as pessoas vão atrás de psiquiatras, vão atrás de medicação e esquecem dessa outra parte da vida, que é tão importante. E por que é tão ruim assim ter a medicação como a primeira saída ou como a primeira solução? Porque primeiro, toda medicação tem efeito colateral. Aparentemente não, mas ela pode no futuro trazer perda neurológica. Ela tem o efeito de que se desvalorize todas essas questões tão importantes que eu estou falando para dizer que é um problema que se resolve com uma pílula e não se resolve. Pode-se amenizar esses sintomas com uma pílula, mas se resolver, não se resolve. Aquilo vai continuar de alguma maneira.
causa também danos à autoestima da pessoa, porque tomar medicação psicotrópica, ao contrário do que se possa pensar que é facinho, causa um estigma de que a pessoa não consegue lidar com aquilo que a acomete. Também causa uma sensação de dependência da substância, ou pode causar uma sensação de que se ela parar de tomar, tudo aquilo vai voltar. Então isso é bastante complicado para essa questão da autoestima, do controle, de coisas importantíssimas que eu estou falando no período da adolescência, que é trazer para si a responsabilidade da própria vida, de resolver os próprios problemas, os próprios conflitos. Então, por tudo isso, eu considero muito importante procurar, antes de tudo, um psicólogo. E se houver a necessidade de entrar com uma medicação de forma adicional, né? Em alguns casos, talvez isso se faça mesmo necessário, isso não está descartado, não é aqui, guerra aos medicamentos, não é isso. Quando se é necessário, fazer isso também de uma forma acompanhada, não se automedicar, ter claro qual é o sentido do uso da medicação, por quanto tempo ela vai agir, como ela vai ajudar no tratamento, para que se saia desse processo, mas sabendo que tem essa outra dimensão aí que é muito importante ser cuidada, que é a dimensão do próprio viver. E nesse sentido, gostaria aqui de deixar uma sugestão aos pais, uma mensagem aos pais, né? Se o seu filho está nesse processo de ruptura, nesse processo da adolescência, né? De começar a construir as próprias ideias, de querer o próprio espaço ou ampliar um pouquinho o próprio espaço, que você permita que ele faça isso. Né? Que você possa permitir que os seus filhos caminhem pelas próprias pernas. Em alguns momentos, os filhos se tornam mais rebeldes. Eles às vezes respondem aos pais, mas é importante que sempre esse processo seja feito com respeito mútuo. Então, a criança, o adolescente, ele não pode desrespeitar os pais. Esse é o limite supremo. E os pais têm que exigir o respeito dos filhos em qualquer hipótese. Pode-se discordar, pode-se pensar diferente, mas com respeito. Antes de tudo, é importante também que os pais respeitem os próprios filhos. E se está faltando o respeito dos seus filhos na sua casa, eu pergunto para você, você respeita os seus filhos? Você respeita que eles façam essa ruptura? Você respeita que eles pensem diferente de vocês? Ou você vira para eles e fala, quando você tiver a minha idade você vai saber o que eu estou falando? Ou você vira para ele e fala, você não sabe o que está falando, menino? Como se não tivesse valor por ser um adolescente falando. Isso é um desrespeito ao próprio processo de pensamento dele. Você pode argumentar com seu filho, você pode conversar com ele, respeitando ele, não destruindo ele como possibilidade, ou como alguém que tenha a possibilidade de pensar pela própria cabeça, ou que o pensamento dele tenha algum tipo de valor, porque isso é também desrespeito. E por fim, havendo alguma suspeita de que o seu filho está sofrendo de depressão, ou havendo suspeita que você está sofrendo de depressão, procure um profissional de confiança. Os ganhos são para toda a vida. Não só para aquele momento, mas para toda a vida. E se quiser agendar uma consulta, entra em contato aqui pelo número. E para você não ficar de fora de nenhuma das nossas conversas psi, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo.